Italianos e suíços abrem o mata-mata da Euro 2024. Duas seleções conhecidas pelas defesas fortes. Será que isso vai prevalecer nesse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Eurocopa que tá rolando aí, final de semana, já prepara aí na agenda, é jogo 1 da tarde, 4 da tarde, sábado, domingo, então fica de olho porque é só jogos interessantíssimos e a gente fala agora de um deles, Itália e Suíça. Jogo que a gente vai analisar agora e eu analisarei com ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o confronto entre Suíça e Itália, né, que abre essas oitavas de final, abre o mata-mata da Eurocopa de 2024. Vamos trazer o contexto das duas seleções, informações, estatísticas, números, tudo de bandeja para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, Suíça e Itália, né, terra do chocolate contra a terra da pizza. Você prefere qual, Matheus? Eu, pizza de chocolate. Eu diria. Perfeito, né? Muito bem. Então, está aceita a resposta. Jogo 1 da tarde, né, inclusive vai ser o primeiro jogo aí dessas oitavas, lá no Estádio Olímpico de Berlim. Lembrando que essa Euro é lá na Alemanha. Vamos ver como chegam as equipes em números? Tá, os suíços que empataram 2 jogos, venceram um, né? Venceram a Hungria, né? Foi a vitória dos suíços e depois empataram com a Alemanha e Escócia, né? Empate com a Escócia foi ali mais decepcionante, mas ainda não perdeu. Aí na Euro, a equipe suíça, 5 pontos somados. A Itália teve uma derrota, um empate, uma vitória, perdeu para a Espanha, empatou com a Croácia no último lance do jogo praticamente e venceu. Das almas. E venceu na estreia também com dificuldade a Albânia, né? Essa 2-1. Itália que é a atual campeã, mas não é passa nenhuma confiança. É algo que a gente já tinha previsto, né? Desde o início aí da competição, antes mesmo de iniciar, que a Itália, cara, você vê hoje o time da Itália assim, né? Eu falo pelo menos pela galera aí da minha idade, da minha geração, que cresceu vendo a Itália fortíssima, campeã do mundo em 2006. Do meio pra frente, a seleção italiana realmente assim é bem abaixo, tá? Bem abaixo, não é nível aí entre as mais favoritas pra competição, mas a grande questão da Itália chegou no mata-mata. E se chegou no mata-mata, considerando que tem uma defesa forte, isso aí a gente pode considerar, né? Tem um sistema defensivo interessante, seleção italiana, a camisa pesa e pode ser que pese mais uma vez, como pesou na última edição da Euro e acabou se sagrando campeão. Né? Vamos trazer agora os padrões das equipes para a gente ter uma noção melhor de como essas seleções de fato chegam para esse mata-mata da Eurocopa. Bom, Matheus, todas as estatísticas levam para um lugar. Poucos gols, né? Em 8 das últimas 10 partidas da Suíça, a gente teve menos de 2,5 gols, né? O menos de 3 gols. O mesmo em 5 dos últimos 6 jogos da Itália e o mesmo em 5 dos últimos 6 confrontos entre eles. Já conseguiu criar uma linha de raciocínio aí? Eu acho que não tem nem muito o que dizer. É jogo para poucos gols, será? Cara, é curioso, porque assim, são duas seleções que, historicamente, não só atualmente, são conhecidas pelo sistema defensivo, né? O ferrolho suíço é muito conhecido e a Itália historicamente também, e atualmente ainda mais, eu diria. Né? O sistema ofensivo da Itália é bem deficiente, mas o ofensivo é deficiente, mas o defensivo é até interessante. Mas a gente teve o ambas marcam acontecendo, por exemplo, em todos os jogos da Suíça nessa primeira fase, né? Foi 1-1, 1-1 e 3-1. Mas dos 2 deu menos de 3 gols. Exato. E nos jogos da Itália a gente teve aí um 2-1, derrota por 1-0, que contra a Espanha foi essa derrota por 1-0, poderia ter sido bem mais, então o sistema defensivo conseguiu trabalhar bem, e 1-1 contra a Croácia. Mas, mesmo a gente trazendo esse retrospecto recente, saindo muitos gols, eu ainda estou muito mais condicionado para o under goals, ainda mais tratando de ser uma semifinal de duas uma semifinal não, um mata-mata, uma oitava de final, de duas seleções que não tem um poderio ofensivo muito grande. Então devem ser duas seleções que vão se estudar muito no início da partida e, consequentemente, vai condicionar para poucos gols. Mas de nada adianta a gente fazer todo esse embasamento e não olhar as odds. Então vamos dar uma olhadinha no nosso momento Bet Nacional para a gente ver o que é que a gente consegue buscar de valor. Bom, favoritismo da Itália, tá? Pagando 2,40, a Suíça 3,55, mas pelo valor das odds a gente já vê que não tem um favorito claro, né, para esse confronto. Inclusive, esse confronto é o que tem as odds mais niveladas dessas oitavas de final. Rapaz, dupla hipótese da Suíça, 1,52, hein? É porque eu não duvido a Itália fazer o seu 1-0 ali, sabe? Acho que a Itália não ganha, não. Eu acho também que não ganha. É uma alternativa interessante, tá? Mas não sei. Eu acho que está mais condicionado para o empate, realmente. Ou seja, bateria, né? O dupla hipótese. Eu acho que meu palpite que seria 0-0, 1-1, realmente. Bom, vamos procurar o de valor. Vamos anotar essa. Tem o dupla hipótese Suíça. Gols, vamos ver gols. Menos de 2,5, que foi o que a gente viu. O problema do menos de 2,5 é a odd baixa, né? 1,48. É assim, cara,
eu acho que já é no limite do aceitável. Assim, poderia até... Eventualmente você pode até ir, é bem seguro. Mas eu já acho que está muito baixo, realmente. Então, assim, a gente teria que buscar algo de valor no menos de 2, pagando ali 1,86. Mas qual é o grande problema aqui? Para ser green, ou teria que ser 0-0 ou 1-0 para um dos times. Então você fica muito restrito. Você está restrito a 3 placares para conseguir lucro nessa partida. Ou 0-0 ou 1-0 para uma das duas seleções. Se sair exatamente 2 gols, seu dinheiro é devolvido. Você está protegido. Mas assim, é meio que brigar pelo reembolso. Eu enxergo um pouco assim, sabe? Não duvido que a partida seja 1-1, por exemplo. Então assim, cara, é um risco muito alto para você ter uma probabilidade baixa de ter green. Eu diria isso. E o ambas marcam, ou ambas marcam não, no caso, né? O ambas marcam não tá com uma odd boa, 1,69. É uma odd melhor do que o menos 2,5 gols. É uma odd melhor do que o dupla hipótese da Suíça. E aqui é o seguinte, né? Vale salientar que alguns apostadores se confundem, né? O ambas marcam não quer dizer que a partida tem que ser 0-0. No máximo, só um dos times pode marcar. Ou seja, o que é que engloba aqui... Pode ser 5-0 para um time. 5-0 para um dos times, né? Ou seja, 0-0. Se uma das duas seleções não fizer gol, tá show de bola. E, cara, eu acho que vai ser por aí, tá? Porque se não, eu só imagino um head nesse ambas marcam não se for 1-1. Mas, ao meu ver, tá mais pendendo até para 1-0 para um dos dois lados ou 0-0 do que 1-1. Então, assim... Então, das 3 que a gente viu, tu acha que essa é a melhor? É porque a odd tá mais interessante, né? E, eventualmente, se acabar... Por quê? Como é um mata-mata, qual é um cenário que eu enxergo aqui também? Suponhamos que esteja 1-0 para um dos dois times aí desde cedo. Naturalmente, a seleção que estiver perdendo, ela vai ter que se expor muito, né? Então, pode ser que acabe 2-0. E aí, eu tô comparando isso aqui com o menos 2, porque no menos 2 seria reembolso, aqui seria green. Sim. Aqui só seria red se ficasse 1-1. Então, assim, tendo uma odd melhor do que o menos de 2,5 gols, uma odd melhor do que o dupla hipótese, e enxergando que existe uma possibilidade maior de bater do que o menos de 2 gols, eu ficaria com esse ambas marcam não, tá? É uma odd diferente, eu acho que é a primeira vez que a gente, aqui no Bet do Dia, né, que a gente... Mas realmente porque esse confronto é muito difícil, velho, mata-mata. Eu acho que jogar 1-0 para alguém ou 0-0, por exemplo, acho que é bem provável. A gente esperava muito o menos de 2,5 gols acontecendo lá naquele Itália e Albânia, por exemplo, e saíram 3 gols com 20 minutos de jogo, e depois não saiu mais, né? Então, assim, foi uma análise coerente, mas que deu o azar de sair muito gol no início. Pode ser que eventualmente acabe acontecendo isso, né? Futebol não é assim. Lembrando que só conta os 90 minutos, tá? Não conta a Exatamente, prorrogação. perfeito. Tá? Bem lembrado, bem lembrado. Se for 0-0 no tempo normal e 1-1 na prorrogação, então, é green já, tá? Então, assim, acho que essa acaba sendo a melhor oportunidade mesmo, viu, Fábio? Então, vamos lá. Vamos repassar a dica do Tipster e também o nosso fique de olho para o duelo entre Itália e Suíça pela Euro 2024. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Itália e Suíça. Suíça e Itália, válido pelas oitavas de final da Eurocopa, é o ambas marcam não. Ou seja, apenas uma das equipes pode marcar gol nesse confronto. Se for 0-0 é green, e se terminar 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 para uma das equipes, também é green, beleza? O que não pode acontecer é os dois times fazer gol. A gente acredita que é uma partida que tende para poucos gols. Porém, o menos de 2,5 paga muito pouco pré-jogo. Então a gente tentou buscar uma alternativa que seja interessante e que a gente acredita muito também que acabe sendo green, né? Vale salientar que a Suíça e tanto as duas seleções, elas têm um poderio muito maior defensivamente do que ofensivo. Então, por isso que a gente imagina que seja uma partida truncada, que não tenha muitos gols. Mas o fique de olho é uma alternativa para, caso saia um gol muito cedo, né, a gente traz o fique de olho como sendo uma aposta para o ao vivo, em tempo real, para o apostador buscar. Se sair um gol muito cedo, aí você pode buscar o menos de 2,5 gols com uma cotaçãozinha mais interessante, tá? Porque no máximo aqui a gente imagina que a partida seja 1-1 nesse confronto. Boa, muito bem. Então, dica dada, análise feita aí para Suíça e Itália, Itália e Suíça pela Euro 2024. E a gente fica por aqui, tá? Valeu demais pela sua audiência em mais uma edição do Best do Dia. E fica de olho, tá? Porque a gente vai falar de grande parte aí desses jogos da Euro, né? Até a final, vamos continuar acompanhando e trazendo análises desses confrontos, também falando de Copa América, Série A do Campeonato Brasileiro. Então fica por dentro de tudo, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, entre em tvbet.com para você não perder nada aqui na TVBet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Tamo junto!